Olá, bem-vindos ao programa Rede de Olhares, feito aqui na Universidade de Caxias do Sul, parceira do Canal Futura. A tradição da mesa brasileira é cheia de dobradinhas populares, né? Tem o feijão com arroz, o tal do baião de dois, em Minas o queijo com goiabada. Então no programa de hoje a gente vai falar um pouco dessa riqueza da cozinha brasileira, mas com um sotaque, um jeito assim bem nosso aqui do Sul, onde é feito o Rede de Olhares, o programa Camaleão. Vamos ao tema do programa de hoje. Então, o tema de hoje é esse, né? Polenta e galeto. A gente até vai explicar o que é o galeto, né? Para quem não conhece. Mas essa dobradinha alimentar aqui da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que expressa essa diversidade cultural e gastronômica daqui e dialoga com todo o Brasil nas suas dobradinhas, né? Conosco vários convidados que vão se apresentar durante o programa e a Caroline Dallagnol, nossa colega, que vai apresentar vários conteúdos, né, Caroline? Oi, André. Oi para todo mundo que nos acompanha aqui pela UX TV. Sim, André, hoje a gente recebe o grupo folclórico Felice Persone, que é de Forqueta, uma comunidade do interior de Caxias do Sul e que tem muito para contar sobre essa combinação do galeto com a polenta. Então, vamos começar já puxando o assunto do galeto, não é? Então, nós temos convidados aqui, inclusive uma pesquisadora que já fez um trabalho sobre esse tema, né? Exatamente. O que é o galeto, assim, para quem não conhece, né? Galeto é um conjunto de pratos. Quando a gente diz vou comer um galeto, os de fora pensam que é só uma ave jovem. Mas não é. Para nós, comer um galeto significa uma sopa de anholine de entrada, pão, queijo, polenta, brustolada, frita, o galetinho feito no menarrosto, o espaguete com molho de miúdos, o sagu com creme. Não pode esquecer a salada de radite e salada de batata. Mas o galeto em si é uma ave, né? O galeto é uma ave, mas quando a gente diz vou comer um galeto, está incluído uma série de pratos. É quase como churrasco, tem uma série de coisas que acompanham. Exatamente. Carol, a gente tem um conteúdo sobre galeto? Sim, nossa equipe de reportagem foi até uma galeteria para mostrar o prato mais pedido nessa galeteria. Olha só. O galeto é um patrimônio cultural da Serra Gaúcha, o que atrai muitos turistas à região para provar esse prato típico da imigração italiana. Mas o que torna o chamado galeto ao primo canto tão especial? O principal diferencial do galetinho é a idade, o tamanho dele. Ele tem em torno de 25 dias, pesa em torno de 600 gramas em média. Então esse tamanho e a maneira que ele é criado dá um sabor especial. Então a gente recebe o galeto inteiro, a gente corta, abre ele ao meio e depois é temperado. Tempero especial, de boa qualidade, vai a sálvia, sal, a pimenta. A gente recebe muitos clientes de fora, turistas, aqui também. E Caxias se tornou conhecida tradicionalmente pela essa gastronomia, pelo esse prato tradicional da cidade. E a razão do nome, galeto ao primo canto, é por causa dessa idade do galeto? Isso. Na verdade ele não chega a cantar, mas então, como ele iria cantar na primeira vez, não deu tempo. Cortaram o pescoço dele para ser assado. Deu fome aí, né? E aqui no estúdio tem mais galeto, né? Eu recebo o professor Gustavo, que é o professor da Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul. Professor, esse galeto que a gente tem aqui no programa de hoje, ele foi feito como? Como foi preparado? Então, hoje nós preparamos um galeto. Ele foi marinado com vinho, com ervas e assado em forno. E o galeto, como até o André começava contando, dizendo que o galeto era uma comida popular, hoje ele pode ser refinado? Com certeza, basta aplicar técnicas neste galeto. Uma forma de apresentação, uma boa forma de marinadas, né?
acrescentar aromas, acrescentar sabores, processos, isso faz com que ele se requinte. A gente poderia já aproveitar, então, Carol, e apresentar a polenta também, né? Com certeza. Até, aliás, aqui também tem polenta, depois o Gustavo vai falar. Mas antes disso, a gente vai mostrar um material que nós fomos até o município de Antônio Prado, que fica 2h30 da capital gaúcha, que é Porto Alegre. E lá eles têm o moinho e eles têm aquela tradição de fazer a polenta com a farinha dos moinhos. Olha só a matéria. A força da água move a roda de madeira envelhecida pelo tempo. Move a engrenagem de um moinho que ultrapassa mais de meio século de existência nas mãos da família Francescato. Move a alegria de Dona Catarina, que trabalha há 48 anos moendo milho que se transforma em farinha em um piscar de olhos. Peso o milho e coloco dentro para ele se passar, para se limpar e cai limpo em cima da pedra. Depois dali, então, a pedra moe, tem um levador que leva para cima a farinha. Daí, então, depois, quando que ela entra dentro da caixa, entra pronta. Dona Catarina já avisa. A farinha que vem do moinho é bem diferente daquela que é vendida no mercado. Melhor, sempre tem muito mais gosto do que aquela de compra, porque eles tiram, né? Tira a parte boa, fica só a carcaça do milho. O milho que se transforma em farinha nas mãos de Dona Catarina, aqui se transforma em polenta nas mãos de Beloni. Fazer ela com água quente, fervendo, né? Quando ferveu, abaixar um pouco o fogo, botar um pouquinho de água fria, mal e mal, e começar a polenta. Conta uma história. Porque no interior, tu pode chegar em qualquer família que tu vê as nonas, a mãe, até as filhas na colônia faz isso. E a polenta é a comida que mais na colônia eles fazem, que é a comida mais preciosa que tem. Quando se pianta la bella polenta, se pianta così, si cresce così, se fiore così, se colhe così, se mexe così, si taglia così, si mangia così, si gusta così. Bella polenta così, tcha-tcha-pum, 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 tcha-tcha-pum. Carol, eu queria te perguntar uma coisa, duas, a segunda eu pergunto depois. A tua sensação de entrar no moinho, ainda tocado à roda d'água lá na Dona Catarina e Antônio Prado, qual foi? É um lugar quase que mágico, né? Porque todo o movimento que existe do barulho da água que está lá fora, mas dentro também é uma engrenagem, então tudo funciona no mesmo comando. A Dona Catarina, inclusive, ela girava uma rodinha que fazia com que tudo funcionasse, parecia uma orquestra de fato funcionando. E depois a polenta foi feita, essa da matéria, com a farinha do moinho. Sim, daí a gente foi até uma pousada, que também é localizada lá em Antônio Prado, e daí a Beloni fez a polenta no modo tradicional que se faz mesmo, e a polenta realmente tem um gosto muito diferente. Que é um pouco essa polenta que está aqui, de demonstração, professor? Sim. Isso mesmo. Então eu trouxe 2 tipos de polenta para demonstrar e 2 tipos de farinha. Essa farinha branca é uma farinha feita no moinho de pedra, certo? É uma farinha que ela não é peneirada, então aqui eu tenho o integral deste grão. Diferente de uma farinha industrializada, aonde ela é peneirada, e ela tem uma textura também de polenta diferente. Num processo de produto pronto, nós temos 2 texturas e 2 sabores totalmente diferentes. Na matéria da Carol, a gente viu que ela despeja a polenta na tábua e corta com o fio, né? Era um modo tradicional aqui? Esse é o modo tradicional. Inclusive, a minha avó fazia isso nesta tábua e com este tipo de farinha. Nesta tábua? Isso. Inclusive, esse milho é produzido pela minha família. Puxa, que legal. E o sabor realmente é diferente? É diferente. Pode provar depois, sente que ele é um milho mais doce. A segunda pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Carol. Tu estava com o cabelo diferente na matéria essa semana, não é? Sim. Muito bom. Nós temos uma nutricionista aqui também no programa, a Valéria, bem-vinda. Sobre a polenta, né? Eu queria puxar até por um poeta aqui da nossa região que escreveu que a polenta era o sol das panelas, né? Uma figura de linguagem muito bonita. O que ele quis dizer com isso? Será pelo valor nutricional, pelo aspecto, pelo valor cultural que ela tinha?
Isso, então. A farinha de milho é uma ótima fonte de carboidrato, né? Porque ela é rica em ferro e ácido fólico, então isso que dava essa toda energia para o povo aí, né? Então, como ele falou, a farinha integral, inteira, significa que ela é completa. Por isso que essa, então, caseira, ela tem mais nutrientes do que a industrializada. A polenta, ela é uma variação da farinha de milho, então todas as regiões têm o cuscuz, né? A polenta se tornou uma marca aqui dessa região. Os romanos já tinham a pulmenta, que era feita com algum cereal. Quando introduz o milho, por uma questão econômica, ele era mais barato, esses cereais são substituídos pela farinha de milho e passa a ser chamado polenta. O milho sai das Américas, vai para a Europa? O Cristóvão Colombo leva para a Europa o milho. 300 anos depois ele é introduzido em Veneza, naquela região, experiências, e eles começam a substituir a parte do trigo por milho. E eles trazem esse costume para cá. Eles consomem o milho e o trigo é para venda. É todo uma jogo troca mundial praticamente, né? Sim. Em torno da farinha de milho. E ela dava sustância, como se diz mesmo. Com certeza. Para quem trabalhava. É uma ótima fonte de carboidrato, né? Sendo que é uma alternativa muito bom para também quem tem doença celíaca, que não pode consumir nada que tenha glúten. Então, uma alternativa que realmente tem um valor nutricional, criança, gestante, né? Vai com certeza prevenir a anemia. Vocês comem polenta, vocês duas, no seu Sim, dia a dia ou de vez em quando? Fui criada polenta. Criada polenta. Carol, tu tinha polenta na tua região? Qual é a tua região de origem aqui? Mas olha, a minha região de origem... A região de origem é Goiás, né? Rio Verde. Mas eu morei muitos anos em Carazinho. E lá a combinação perfeita é galeto com massa. Com massa. E existe a polenta, mas é substituído mais pela massa, né? E vamos chamar o pessoal de Forqueta, então, aqui do interior de Caxias, para encerrar esse primeiro bloco. O pessoal deve falar alguma coisa sobre polenta, com certeza, né? Vamos escutar. Quem sabe a Dona Gema, que tem até um galeto aqui. Que vamos assar depois desse galeto, Dona Gema? Ele tem que ficar sempre dentro da cesta de reserva. Falta comida, o galeto vai. Mas ainda até agora não chegou a vez dele. E por isso que agora a música é Me compare Giacometto, ele aveva um galeto, então é homenagem do galo. Ótimo, depois a gente fala da polenta, então. E noi andiamo a cantare. E compare Giacometto, ele aveva un bel galetto, quando il canta il verde il becco, che fa proprio innamorare, quando il canta il verde il becco, che fa proprio innamorare. E quando il canta il verde il becco, che fa proprio innamorare. Benedette le galline. Nossa, che vem fora nessa, Gemma. Benedette le galline, che non porta gelosia, leva tutte in compagnia, con galetto a pascolare, leva tutte in compagnia, col galetto, letto a pascolare. E leva tutte in compagnia, col galetto, letto a pascolare. Olá, voltamos com o programa Rede de Olhares, aqui pela UX-TV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. O tema de hoje é polenta e galeto, uma dobradinha pop aqui da comida e da cultura regional aqui do sul do Brasil, especialmente da Serra Gaúcha, propondo esse diálogo, né, com a mesa brasileira que é cheia de dobradinhas. A gente falou antes, rapidamente, o feijão com arroz, o tal do baião de dois, que aqui a gente não conhece muito bem. Então a gente já abre esse segundo bloco falando de uma outra dobradinha vinda de Minas Gerais, né, Carol? Sim, nós fomos então conversar com a Cláudia, que é da PUC TV de Minas Gerais, e lá eles também têm uma dobradinha que é uma delícia para os mineiros e que a gente conhece agora nesse material gravado por Skype com ela.
Os mineiros apreciam um bom arroz com feijão e, na sobremesa, uma goiabada com queijo. Geralmente a gente gosta muito do queijo de Minas mesmo e da goiabada cascão, que pode ser a goiabada em pedaço ou pode ser a goiabada mole, que a gente come em colher e aí coloca aquela colherada de doce em cima do queijo e vai apreciando os pedacinhos. Eu acho que é porque a goiabada é mais docinha e o queijo é salgadinho. Então eu acho que essa mistura do sal com doce que dá todo esse charme a essa sobremesa mineira. Frango assado eu já comi, mas junto com polenta não. Arroz com feijão, essa combinação está até no livro do Roberto da Mata, O que faz o Brasil, Brasil, onde ele lista algumas questões que marcam a identidade do brasileiro e ele coloca o cozido e o arroz com feijão. Não entrou nessa lista, porque acho que o queijo com goiabada é bem típico dos mineiros, Tá aí, André, até a goiabada com queijo a gente come, mas a gente percebeu que a Cláudia, ela não sabia o que era o galeto e muito menos a dobradinha do galeto com a polenta, então para ela é curiosidade. É que são essas grandes dimensões, culturais, territoriais e alimentares do Brasil também, o galeto, já que tocou no galeto, que não é de domínio, assim, talvez, do país inteiro, ele é também uma questão cultural, Rosana? Bem forte. Ele é o primeiro patrimônio imaterial de Caxias do Sul. Inclusive, esse mês, todas as galeterias, as que têm alguns anos já de Caxias, que são fundadas aqui, elas receberam um selo da Prefeitura de Patrimônio Cultural. É um restaurante que nasceu em Caxias. Foram inventadas aqui. Para ter essa necessidade cultural de comer a comida nossa. E como é que nasce o galeto? Ele tem alguma relação com a caça, por exemplo? Não, ele é uma referência, porque ele vem do menarrosto. Os primeiros galetos, a primeira galeteria usava o menarrosto para preparar o galeto, mas não era inviável fazer caças. Então substituiu as caças pelo galeto. Quer dizer, ele não deixa de ser um pouco de substituição. Sim, é uma referência, É uma transformação. O menarrosto, que era feito na colônia, ele era uma festa, ele era quase um piquenique, que as pessoas se reuniam, tinha vários tipos de menarrosto, a gente tem inclusive exposto no museu, e ali as pessoas iam, colocavam a caça que tinham, podia ser desde passarinho, perdiz, o que fosse, e acompanhava a polenta, espaguete, cada um levava um prato. O galeto sendo uma derivação do menarrosto, o que é o menarrosto, Ele o menarrosto é um instrumento, como uma churrasqueira, só que o fogo não fica embaixo, ele fica sempre no fundo, e embaixo fica uma assadeira que recolhe a gordura que pinga, onde se frita a polenta. Isso é o menarrosto. Quer dizer, e é onde se botava todos os tipos de carnes. Onde se colocava todos os tipos de carne. Podia ser carne de porco também, que era a mais comum, o frango. Queria perguntar para a Valéria, por que os alimentos tendem a se agruparem em dobradinhas ou conjuntos na mesa, Pela questão do valor nutricional, a gente precisa de ter uma proteína, então o galeto, e ter um carboidrato, que é a polenta, com mais uma salada, fonte de fibra. Então essa combinação, que é necessário para a nutrição de todos. A combinação máxima nossa, que é o feijão com arroz, ele também se dá por aí ou foi por outras questões, talvez, de oferta mesmo do alimento? A mesma coisa, o feijão, uma fonte de proteína vegetal, o arroz, uma fonte de carboidrato. Então, eles junto é que são excelência. E todas essas comidas que nascem populares, Carol, elas também depois migram para outras configurações, Talvez o pessoal possa comentar um pouco isso. Sim, eu quero saber do senhor, então. O senhor come galeto com polenta? Sempre comeu? Como é que é? Lógico, Como é que é o nome do senhor? Ademir. Seu Ademir, qual é a combinação perfeita, além do galeto com polenta? Qual é a outra combinação que o senhor acha que é muito perfeita, assim? Polenta e radice também. Polenta e radice. A gente se criou desse jeito, Em casa, o senhor via a mãe fazer a polenta como mostrou a matéria aqui? Sim. Desse jeito? Eu também sei fazer. O senhor também faz? Mas... O pai do senhor tinha moinho? Era moinheiro. Então o senhor cresceu dentro, escutando aquela engrenagem do moinho? Inclusive eu dormia no moinho. Olha. Trabalhava dia e noite. E na sua família, essa tradição alimentar da polenta continua ou está enfraquecendo? Enfraqueceu bastante. Enfraqueceu? É. Por que o senhor acha que está enfraquecendo? Sei lá. Eu acho que foram para a cidade, não se interessam mais, inclusive o moinho está lá abandonado. Não ficou ninguém morando. Até eu quero perguntar, André, para a Carol Nardim, que a Carol é pesquisadora também
da área da história, e fez todo um trabalho justamente para falar a importância para a preservação da história a partir do alimento. Para todas as sociedades, principalmente para nós da Serra Gaúcha, é muito importante essa valorização desse alimento, dessa cultura típica dos italianos, pois dessa maneira a gente consegue fazer com que o aluno ele se perceba um sujeito histórico nesse meio que ele convive. E aí ele acaba conhecendo a história de todos os povos, do povo que se formou aqui, né, do povo da imigração italiana. Então, a partir da comida, a gente tem como mostrar para os alunos ser um referencial teórico e gustativo, né, que faz parte da nossa sociedade, para a valorização da nossa cultura se perpetuar. Como o senhor falou, né, que não sabe como está se perdendo. É uma situação que as pessoas podem ir sim para a cidade, mas é principalmente pela falta de valorização. Eu não acho que se perdeu, eu acho que se adequou a uma nova realidade. Se for nas escolas municipais de Caxias do Sul, todas fazem polenta uma vez por semana. Se tu for numa cozinha industrial, não falta polenta uma vez por semana. Se tu vai num restaurante, sempre tem polenta acompanhando, ou fritinha, ou mole, uma vez por semana no mínimo. Então, há uma adequação no nosso modo de vida que é muito corrido. Mas a polenta se encontra, a farinha de milho, em qualquer mercado ainda, assim, essa mais fresquinha, né, para fazer uma polenta na hora, né? A polenta é um prato, assim, feito em casa, dessa forma simples, bonito, mas o alimento industrializado tem um outro apelo. Como é que se dá isso, esse confronto entre os alimentos tradicionais e industrializados? A indústria, ela veio aí também com a validade bem maior. Tudo que a validade é muito, o que acontece? Tem um valor nutricional menor. Então, quanto mais natural, quanto mais fresco, quanto mais, né, os nutrientes se preservam muito mais do que a industrialização. Ela veio aí com uma forma de uma farinha durar muitos meses, né? E essa não, essa farinha, ela tem que ser armazenada muitas vezes em geladeira. E o interessante da polenta e de muitos alimentos tradicionais é que tu pode acabar com ele, porque tem a polenta mole. A gente pode perguntar para o pessoal, né? Quantos tipos de polenta tem, né, Carol? Vamos saber. Tem a polenta mole. Quer falar, Gustavo? Pode ser. Conta aí pra gente. Tem a polenta mole, tem a polenta brustolada, tem a polenta frita. E o que é a polenta brustolada? A polenta brustolada é aquela que vai para uma chapa. Então, se faz a polenta, após ela esfriar. Aqui eu não tenho uma demonstração dela. Mas é só pegar as fatias, né? Isso, depois que ela esfria, aquece uma chapa. Antigamente se fazia no próprio fogão, no fogão a lenha, onde se largava a fatia da polenta e deixava ela criar uma crosta. Criando a crosta, vira-se e cria a crosta do outro lado. Que no nosso linguajar regional chama brustolada. Brustolada. Certo. O nome tem até a ver, né? Brustolada faz aquele barulhinho. Nós podemos fazer bolinhos de polenta, né? Ao invés de usar o arroz, por que não pegar essa polenta e fazer um bolinho igual ao bolinho de arroz? E aí, dona Gema, qual a polenta que a senhora mais gosta? Qual é o nosso, lá em casa, na minha casa, na casa do nono, o galeto, sim, era feito com pocho, cozido em molho. Se chamava o pocho. E depois polenta, tanto brustolada que nem mole, assim, era verdadeira. E ainda se botava umas batatas em inglês junto com o pocho. Naquele tempo a gente até se lambuzava, né? Porque a gente era meio gurizada, né? Então corria aquele pote, mas aquele pote de galinha de colônia, né? Que hoje tem também, né? Aquele pote poteava na polenta, né? E a gente se lambuzava tudo, porque era criança, né? E o que é esse saco que o senhor está usando aqui na vestimenta? Aqui é mala, tia, a mala. É mala de garupa? É, mala de garupa. Tem salame, tem queijo, a gente nunca sai. Mas o senhor não abriu para nós ainda, né? Não tem aqui dentro. E levava farinha também ali? Ah, levava. Você botava, às vezes, em cima do cavalo, né? Então você levava junto, porque não se sabia se voltava de meio-dia de noite. Então levava sempre um pedaço de copa junto, né? E tem formaggio, tem queijo, né? Tem salame também junto. Porque a viagem, sabe, era sempre longa, né? A nossa direção lembra que é mais uma dobradinha regional, queijo com salame, né? Para encerrar e retomar rapidamente, como que essas tradições populares, tradicionais, podem contribuir para a nossa alimentação hoje, urbana e moderna, né? É uma tradição oral, vai passando de vó, de mãe para filha, é um conhecimento oral, né? É uma tradição ancorada no solo. Quando a gente não tem noção, quando a gente morde alguma coisa, a gente está determinando
não vai desenrolar, vai parar lá na agricultura, lá na colônia, a gente está determinando que aquela pessoa vai continuar plantando, vai continuar trazendo para a cidade esses produtos. É a transmissão da tradição, isso que é Exatamente. importante. Bom, muito obrigado às convidadas. Vamos encerrar com música. Carol, quem quiser conhecer mais o Rede de Olhares, como faz? Então, quem quiser conhecer mais do Rede de Olhares e da UX TV, acesse o site www.uxtv.com.br. Vamos chamar a música. Enquanto você se prepara, eu queria perguntar para o professor o que falta nessa polenta e galeto que desceria redondinho como bebida? Um bom vinho. Então eu trouxe, a produção não sabe. Enquanto eles vão cantando, eu vou pegar um vinho. Ah, muito bem. Tchau, gente. Andiamo ora a cantare la mora. Giorni di festa noi vogliamo ricordare, campane da suonare, senti che bel cantare. Con le morose si sposavano i giovanotti, intanto che i vecchiotti dell'amore a se spietare. Sono amore sei, 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 sono amore tu, tu, triste amore sei, 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 sono amore